Olá pessoal, vamos prosseguir nessa aula no detalhamento de uma técnica para procedermos com o alinhamento estratégico entre negócio e TI. Já vimos em aula passada da importância desse alinhamento estratégico, no porquê que as empresas precisam buscar esse alinhamento, né? Também vimos em aula passada que existem várias técnicas possíveis de se adotar nesse processo. Uma das técnicas, inclusive, nós temos uma organização dirigida por processos, isto é, a gente conseguir mapear os processos e ao fazer esse mapeamento, de forma inerente, nós vamos identificar como todas as partes da organização vão contribuir, vão colaborar para que aquele processo possa ser executado. Nós vamos então olhar para essa técnica chamada SAM, Strategic Alignment Model, que ela foi proposta pela Universidade de Harvard, né? Então ela, grosso modo falando, ela divide uma empresa em dois pedaços principais. Daqui a pouco nós vamos ver que são quatro de fato. Os dois negócios, as duas áreas principais são a área de negócios e a área de TI. Essa figura ela mostra, de maneira geral, como é que é a segmentação proposta pela estratégia SAM. Nós temos os dois eixos principais, negócios de TI. Nós temos os dois níveis, o nível interno e o nível externo. Qual a diferença de nível interno para nível externo? O nível interno trata do nível estratégico da organização, do processo de tomada de decisão, enquanto que o nível externo diz respeito ao nível operacional, nível de infraestrutura, onde aquilo é executado. Nós estamos nós então conseguimos enxergar que na caixinha lá do nível estratégico, ela é dividida em três pedaços principais, onde nós temos a definição do escopo de negócios ou tecnológico, as competências distintas, as competências específicas da empresa e a questão de governança, seja de TI, seja governança corporativa. Quando a gente olha para o nível externo, a gente vai enxergar que as duas caixinhas são divididas novamente em três pedaços, que são eles a infraestrutura, o que nós temos efetivamente de infraestrutura para que aquele negócio possa ser executado, os processos daquele setor específico e as habilidades que aquela organização tem, composta pelas habilidades dos seus colaboradores. A gente consegue chegar aqui nessa figura, ainda que tem dois tipos de alinhamento. Um alinhamento horizontal, chamado de integração funcional, onde, por exemplo, o nível estratégico entre negócios de TI, a gente vai buscar uma compatibilização, um alinhamento entre eles, e a chamada adequação estratégica, isto é, no nível vertical, onde o nível operacional vai se buscar o alinhamento com relação à estratégia que está sendo proposta. Observem que as setas são nas duas direções sempre. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão dos negócios, a gente sabe que a, o nível estratégico de negócios vai direcionar o funcionamento do nível operacional, ok? Porém, o feedback, as competências, as habilidades, realmente a infraestrutura que existe em negócio vai fornecer insumos que podem influenciar também esse processo de tomada de decisão. Então, por isso que essa seta é aqui em sentido duplo. Esse slide aqui mostra para vocês agora a mesma informação de outra maneira, né? Tem outros artigos, outros trabalhos que apresentam dessa maneira, né? De maneira um pouco mais compacta. Então nós temos novamente integração funcional no eixo horizontal, adequação estratégica no eixo vertical e cada um dos componentes dessas unidades de negócio que estão definidos. Vamos agora olhar cada um desses quadrantes e começar a identificar quais são as características deles. Quando a gente olha para o domínio estratégico de negócio, ou seja, essa caixinha aqui iluminada de amarelo, a gente tem que entender que o escopo ele vai ser determinado por tudo aquilo que afeta o ambiente de negócio. Inclui mercados, regulação, os produtos, serviços, os clientes, consumidores, a localização do negócio, assim como os competidores, fornecedores atuais e futuros. Do ponto de vista de competências, é aquela pergunta: como que a gente se distingue, como é que a gente diferencia em relação aos nossos concorrentes? Então, tudo aquilo que pode tornar um negócio um sucesso está dentro dessa caixinha. Então, a gente tem as competências de negócio, também temos a marca, temos o custo, a estrutura de preço, os canais de vendas e distribuição que são utilizados. E, por fim, nós temos a governança, né? Ou seja, a diretoria da empresa,
A regulamentação governamental, estratégia de negócios com outras empresas. Quando a gente agora desce no nível para infraestrutura, ou seja, nível interno de negócios, aí a gente vai enxergar a infraestrutura de negócios, a estrutura administrativa do ponto de vista operacional, os processos de negócios e as habilidades de recursos humanos. Então, a estrutura administrativa vai determinar como que a empresa executa o seu dia a dia. Então aí temos as estratégias de centralização, descentralização, estratégias organizacionais matriciais, vertical, ou distribuição de tarefas geográfica ou por funcionalidade. Temos ainda os processos de negócio efetivamente acontecendo, né? Então a relação de fornecedores, controle de estoque, toda a questão de lidar com suprimentos, tudo executa nesse nível. E ainda temos os recursos humanos, né, que são efetivamente aqueles que executam os processos de negócio da empresa, que precisam ser motivados, precisam ser treinados, precisam ser educados, precisa ser criada uma cultura organizacional nesse contexto. Vamos olhar agora do ponto de vista de estratégia de TI, né, ou seja, o escopo de tecnologia aqui é formado por todas as aplicações que compõem aquilo que a gente chama de sistemas de informação de uma empresa. Ou seja, como é que a gente enxerga a informação, como é que a informação é tratada e como é que a tecnologia em geral lida com essas questões todas. As competências sistêmicas, aqui a gente fala sobre que nível de competência nós temos em termos de governança de TI, as habilidades, a capacitação, a motivação do pessoal que trabalha com a gestão de TI, como é que eles trabalham e como é que eles são capazes de atender às demandas presentes e futuras. E por último, nós temos a questão da governança, ou seja, aquela autoridade que está à frente aqui, como é que ela consegue lidar com o controle de prazos, com a gestão de recursos, lidar com riscos, com a distribuição de responsabilidades, o nível de agilidade, por exemplo, dessa governança, o nível de abertura, né, para produtos como o software livre e diversas outras questões que são determinadas em nível de governança. Por fim, o último quadrante fala da execução dos processos de TI propriamente dito. Então aqui tem a questão da infraestrutura, né, que em TI nós chamamos de arquitetura do sistema de informação. Aí nós temos toda a escolha de produtos, de sistema de banco de dados, sistemas operacionais, decisões sobre sistemas ERP, software, hardware, decisões sobre gestão de dados, segurança da informação. Então, idealmente integrados numa única plataforma de negócios, isto é, que a gente consiga enxergar uma plataforma de negócios que eventualmente pode ter diferentes fornecedores para os seus componentes, mas que tenha alguma integração. A visão de processo é uma visão semelhante àquela visão de processo que a gente viu no nível interno de negócio, só que aqui voltada para TI, ou seja, descrevendo seus processos de software, seus processos de aquisição, seus processos de atendimento de serviços. E do ponto de vista de habilidades, nós temos os recursos humanos de TI, ou seja, aqueles efetivamente responsáveis pelas atividades são as pessoas de suporte técnico, as pessoas de infraestrutura de redes, de desenvolvimento de software, enfim, todo aquele conjunto de profissionais de TI que nós podemos ter dentro do contexto de uma organização. Então, nós temos relacionamento entre esses eixos, né? Todos esses quadrantes se relacionam. Tá? Temos que entender que a empresa, essa é uma separação didática e também para que a gente possa pensar como fazer as intervenções, como pensar a mudança acontecendo na empresa de tal maneira que a gente consiga um alinhamento desses dois mundos. Ou seja, que a gente consiga compatibilizar os objetivos entre esses dois mundos, entre o mundo de negócios e o mundo de TI. Então, quando a gente olha do ponto de vista de integração estratégica, como eu falei para vocês antes, então eu estou olhando o nível vertical, a gente tem que entender como que uma necessidade de negócio vai influenciar a tomada de decisão, que vai determinar, que vai ter como consequência a luta por uma posição de mercado. Então, a estratégia de negócios, ela direciona a infraestrutura que vai ser utilizada para o negócio, ou seja, todo o tipo de suporte que eu tenho, de pessoal técnico, de decisões gerenciais para que aquilo possa funcionar.
E a integração funcional, e quando eu olho do ponto de vista horizontal, onde eu preciso enxergar como que um objetivo organizacional vai se refletir na, na estratégia de TI, na solução de TI que está sendo desenhada para atender aquela demanda. Então vamos agora falar de maneira geral como é que funciona de fato essa técnica chamada SAM. Então a gente tem aqui como os conceitos básicos os dois principais: adequação estratégica, integração funcional e o relacionamento entre esses domínios. Eu preciso identificar, eu preciso olhar para a organização, dividir, fazer essa divisão da organização e tentar encontrar quais são os elementos mais fortes e quais são os elementos mais fracos da organização. Ou seja, identificar aquilo que consegue responder melhor às mudanças, identificar aquilo que consegue reunir um número mais significativo de pessoas capacitadas e que conhecem o seu contexto, o seu escopo. A partir daí, a partir dessa identificação do ponto forte e ponto fraco, eu vou definir a estratégia de alinhamento de negócios com o TI. Então, são essas as 8 perspectivas de alinhamento tradicionais. Vocês estão vendo aqui nessa figura que nós temos uma seta que direciona como é que é a forma de alinhamento. Nós temos uma âncora, que é um elemento principal aqui nessa figura para determinar como é que essa seta vai ser orientada. E vocês estão vendo que sempre 3 domínios são afetados. O quarto domínio, que é aquele que está representado na figura em azul, ele não é afetado diretamente. Ele é considerado um elemento que, uma avaliação posterior, até ele pode ser afetado, né? Mas na técnica original de SAM, eu envolvo 3 domínios para buscar esse alinhamento. Então, o meu objetivo aqui é falar sobre algumas dessas perspectivas de alinhamento, né? Então, nós precisamos identificar os 3 elementos principais, que são a âncora, ou seja, a área mais forte da empresa, onde a empresa está sustentada, aquilo que vai direcionar a mudança. O segundo elemento é o pivô, que é a área enfraquecida na empresa, que vai ser modificada, que vai precisar passar por uma reengenharia de seus processos, onde vai ser necessário fazer investimentos financeiros, onde vai ser necessário fazer treinamento dos colaboradores. Tá? Então, essa é a área chamada, esse domínio chamado de pivô. E temos a área de impacto, né, que é a área que está diretamente afetada pelas modificações que vão ser feitas na área pivô através do realinhamento. Então, aqui pegamos uma perspectiva de alinhamento chamada Strategy Execution, né? A âncora é, aqui no caso, determinada como o ponto mais forte da empresa, é o nível estratégico de negócios. O pivô aqui foi identificado que é o nível operacional de negócio, a parte mais fraca. Provavelmente nós temos lá profissionais que executam negócio que não estão motivados, que não estão capacitados, ou que têm muita burocracia na execução dos seus processos, ok? E a área de impacto vai ser a infraestrutura de TI, ou seja, quando eu modificar, reduzir, por exemplo, a burocracia dos negócios da empresa, eu vou ter que afetar, por exemplo, as soluções de software que estão sendo utilizadas pela TI. Então a gente vai ter que pensar de maneira integrada essas modificações. Então, os objetivos dessa perspectiva de alinhamento aqui são reduzir atrasos e erros, melhorar os serviços e ter uma economia de tempo, por exemplo, com a desburocratização, né, quando faço a redefinição dos processos ou a reengenharia de processos de negócio. Então agora nós temos aqui uma outra perspectiva de alinhamento. Aqui observem que a área forte da empresa é a área estratégica de TI. Tá? Na minha experiência, é um tanto raro de encontrar como áreas fortes TI, né? Pelo menos o escopo de empresas que eu venho acompanhando, normalmente as áreas mais fortes da empresa são a parte de negócios propriamente dita, a parte de business, né? Mas nesse caso aqui, vamos supor que a infraestrutura, o nível de governança de TI é a área forte. Então, por exemplo, é o pessoal que consegue determinar, enxergar com maneira clara qual é o papel de TI, quais são as possibilidades de TI
para contribuir com o negócio. Mas eventualmente esse pessoal aí não tem recursos financeiros para fazer essa transformação. Por quê? Porque a gente observa nessa figura aqui que o nível de operacional de TI é o nível mais fraco. É aquele nível que precisa ser trabalhado. Então, temos boas pessoas, pessoas capacitadas na gestão da TI. Mas temos, por exemplo, um pessoal que não está tão comprometido, ou pessoal que tem uma infraestrutura de software, hardware e conectividade um tanto precária, né, na área de operacional de TI. E aí eu vou afetar a área de negócios a partir dessa transformação, né? A operacional de negócios, ou seja, a mudança, a melhoria em hardware, software e conectividade vai impactar o dia a dia de quem executa os processos de negócio da organização. Então vou precisar fazer um alinhamento desses dois elementos de uma maneira forte. Dessa terceira perspectiva de alinhamento que está sendo escolhida para mostrar para vocês, né, Organization IT Infrastructure. Então nós temos como âncora, ponto forte da empresa, são os processos de negócio executados em nível operacional. Ok? O pivô é a infraestrutura de TI e o domínio impactado vai ser a estratégia de TI. Esse é um exemplo típico que eu encontro, por exemplo, quando a gente vai numa empresa tradicional aqui na nossa região e enxerga, por exemplo, aquele pessoal que trabalha em vendas, aquele pessoal que trabalha com estoques, aquele pessoal comprometido, que está comprometido em executar os processos de maneira adequada, comprometido com a satisfação do cliente. Isso é muito comum em empresas tradicionais aqui na nossa região, que tem esse tipo de busca pela qualidade, surgindo principalmente pelo pessoal que está no operacional, né? Então, nesse caso, como o pessoal operacional está à frente da área de TI, né? É o ponto forte da empresa, é o pessoal operacional de negócios. Então a área de TI vai precisar ser modificada, vai precisar ser adequada, a gente vai precisar ouvir, né, os profissionais que trabalham no operacional, enxergar quais são as necessidades deles e adequar software, hardware e infraestrutura de conectividade, serviços de TI, para poder atender essas demandas. Ok? Aqui nós temos aqui uma abordagem mais recente, né, um trabalho mais recente em relação àquele trabalho original lá de Harvard, onde se busca a fusão, ou seja, o alinhamento ele envolve mais do que um tipo de alinhamento de negócio, ou seja, eu acabo envolvendo os 4 domínios, eu acabo fazendo uma composição daquelas oportunidades, daqueles cenários que a gente encontrou, né? Então tem um ponto forte, mas eu busco fazer um alinhamento de maneira mais integrada, ou seja, aqui é quando a gente tem uma situação mais favorável em termos de recursos, em termos de estímulo na organização para fazer esse tipo de alinhamento de maneira mais rápida. Okay? Então, a referência básica que a gente está utilizando aqui para esse trabalho, para essa apresentação, é esse livro, né, de Gestão de Tecnologia de Informação. Ele tem dos capítulos iniciais, ele tem alguma introdução sobre essa estratégia chamada SAM. De maneira resumida, eu queria destacar para vocês que essa é uma estratégia que olha do ponto de vista estratégico, né? Ou seja, eu estou sendo repetitivo, né? É uma abordagem, né? Uma abordagem para se obter um modelo, na verdade, para se ter o alinhamento, só que olha do ponto de vista estratégico, né? Olha do ponto de vista da visão como um todo da organização. E nós temos outras abordagens ainda para obter esse alinhamento de processos de negócios com o processo de TI, que a gente vai explorar nessa disciplina, ok? Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima aula.